Provas de que existem extraterrestres. Provas de que existem extraterrestres. Sim, fica até o final desse vídeo, dá um tapa naquele like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, toca o sininho, tim, cara. Muita luz para você, muita paz, muito amor e felicidade para vocês que estão aí desse lado, ok? Então vamos lá. Existem extraterrestres, existem provas que os extraterrestres existem? Cara, tá cheio de provas, tanto materiais como paisagens e em livros. Você pega aí, ó, você começa a enxergar certas coisas, por exemplo, Monte Roraima. Pesquisa aí, Monte Roraima. Você vai ver que era um monte, cara, era um monte. Foi cortado há milhares e milhares de anos. Cortado. Plano, muito plano, perfeitamente plano. Monte Roraima, no Brasil. Lá em Roraima, cara. Pesquisa e vai dar uma olhada naquilo lá, cara. Aquilo lá é uma prova de que uma tecnologia não humana esteve aqui e fez o corte daquele monte. Tá óbvio. Então, isso é só uma coisa, tá? Que eu tô falando aqui. Tem pirâmide na Amazônia, cara. Essa é a segunda coisa. Pirâmide na Amazônia. Você sabia disso? Pesquisa aí também. Pirâmide na Amazônia. Tem gente que vai olhar esse vídeo e vai falar: esse cara é louco, esse cara não sabe de nada, esse cara tá tirando das cucuias, né? Preste atenção. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos itens 2 e 3, você vê Jesus falando: meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Será que ele disse isso à toa? Foi à toa, amigo? O universo é infinito. O universo é infinito. O planeta parece grande, mas ele é muito pequeno, perto de milhões e bilhões e trilhões de planetas que existem nesse universo. Só na nossa Via Láctea está em torno de 200 a 600 bilhões de planetas e estrelas. De 200 a 600 bilhões, estima-se. Os espíritos que vêm aqui nos intuir, eles dizem isso. Nem eles mesmos sabem exatamente que existem em torno de 200 a 600 bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea. Existem bilhões de Via Lácteas por aí, cara. Bilhões. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, do item 2 e 3, ele fala que o reino não é deste mundo, Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai e tal. Então, a casa do Pai é o universo. A casa do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, é o universo. Não é a Terra, cara. Não é a Terra, cara. As diferentes moradas são os mundos que oferecem aos espíritos encarnados, moradas apropriadas ao seu adiantamento. Entendeu? As diferentes moradas oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Isso onde está escrito é no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, cara. No item 2. Do ensinamento dado aos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes do que os outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, assim, os ensinamentos dados
aos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições de adiantamento diferentes. Então assim, se você pega e começa a analisar que grau de adiantamento o planeta Terra está, é classificado pelos espíritos, no livro dos espíritos, Gênesis e tal, no Evangelho segundo o Espiritismo, de provas e expiações. Nós já deixamos de ser primitivos, estamos em provas e expiações e agora estamos aqui no limite entre a regeneração. Isso pode durar ainda mais uns 30, 50 anos? Sim, mas depende de nós, para entrarmos aqui, ó, na regeneração. Isso depende da vibração das pessoas que estão e depende da vibração do planeta também. O planeta vai, o planeta já faz parte, o planeta já vai automaticamente a entrar nessa regeneração e já está entrando. As energias já estão mudando. Se você sente dores, se você sente calafrios, formigamentos, tudo tem a ver com a mudança do planeta, com as energias do planeta, cara. Isso tudo tem a ver. E tu acha que só aqui que a gente passa por isso? Não, nos outros mundos também. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo está falando isso. Que aqueles seres passam por adiantamento e no grau que eles se encontram de vibração, ali tem as provas para eles mediante suas vibrações que já atingiram, que já onde estão, onde evoluíram, onde chegaram, né? Então, há muitas moradas na casa de meu pai. E existem muitos outros mundos com diferenças em relação ao grau de adiantamento, ao grau de vibração. Existem outros mundos com isso. É muito simples pensar, é simples mesmo pensar, é só imaginar assim, ó, se o universo é infinito, mesmo no sistema solar, será que foi feito os planetas do sistema solar à toa? Claro que não, amigo. Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada inútil. Tudo é útil. Tudo tem um porém. Tudo. Nada acontece por acaso. Nada. Até a explosão lá do Líbano tem algo por trás, que a espiritualidade explica. Muita coisa. Então nada acontece por acaso. Mas vamos lá. Grau de adiantamento. O que é o grau de adiantamento? É a evolução. Antes, o que acontece? Vamos pegar nós humanos aqui. Nós matávamos, roubávamos, né? Tem pessoas, né, que ainda matam e roubam, estupram. Mas eu não, você não estupra mais, não rouba mais, não mata mais. Já começou a pensar em não matar animais para comer. Já começou a pensar no uno. O uno é o todo e o todo é uno. Você já começou a respeitar uma formiga, um inseto, porque ali tem vida. Ali tem vida. Então o grau de adiantamento é relativo a isso, a nossa moral, o autoconhecimento, o conhecimento. Para você ter o autoconhecimento e o conhecimento, você passa a fazer o bem. Se você aceita as suas sombras e passa a querer mudá-las, você passa a fazer o bem. Isso tem a ver com o seu grau de adiantamento. E aí, o grau de adiantamento que eu estou falando é o grau de adiantamento dos planetas. O planeta Terra ainda é um grau de adiantamento um pouco inferior, de provas e expiações, mas está passando para a regeneração. Mas tem esse entrave aqui, onde acontecem as provas maiores, a pandemia, né, e outras coisas que podem vir a acontecer aí, mas está tudo sob controle, graças ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Não se preocupe, irmão, você não morre, você apenas revive, renasce no plano espiritual e depois volta em outro planeta ou nesse mesmo planeta encarnado, de acordo com cada reino filogenético daquele planeta. Se você voltar aqui, você vai nascer humano. Se você de repente for para um outro planeta, em outra constelação, o reino filogenético dominante lá é de um reptiliano, ou um dinossauro, um dragão, um draconiano. Então cada planeta tem um reino filogenético
ao qual ele domina. E o planeta Terra, quem domina são os humanos. Em outros planetas tem um reino filogenético que domina. Então você pode nascer lá, espírito, encarnar naquele reino filogenético, que pode ser um insetoide, pode ser um felino, pode ser um aracnídeo, pode ser um arbóreo. Então o grau de adiantamento é isso. Okay? Estamos em provas e expiações, vamos passar para a regeneração. Por isso que há diferenças entre mundos e planetas. Vou dar mais um exemplo aqui para finalizar a prova de que nós somos extraterrestres, né? E que cada extraterrestre tem um grau de adiantamento. Né? A prova realmente eu já falei, onde está no Livro dos Espíritos, lá sobre pluralidade dos mundos, no livro segundo Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 3, no Gênesis está no capítulo 6, que fala da diversidade dos mundos, capítulo 6, item 58 a 61, Gênesis, tá? É uma prova também. Então, esses mundos, esses reinos, esses planetas inferiores e superiores, o que importa é o grau moral, o grau moral. O grau moral. Reflitam nisso, o grau moral. O grau, se você se autoconheceu e aí você busca conhecimento para entender como reverter, fazer uma reversão, um revés do mal para tornar bem. E aí quando você passa a agir, você já começa a vibrar melhor. E aí você começa a atrair as pessoas da sua família para uma forma boa também. Você começa a contagiar para o bem as pessoas que estão ao seu redor. Opa, caiu um negócio ali. E quem sabe não foram os ETs, né? E outra coisa, saibam que vocês, ao pensar nisso, tem pessoas que vão descaracterizar vocês, vão querer inferiorizar vocês por esses pensamentos do além, que eleva a consciência, que faz pensar, ok? Tem pessoas que vão ser contra, tem pessoas, mas não desistam, amigos. Se vocês receberam o chamado é em relação à consciência, perceber que existe muitas outras vidas além da nossa e que o nosso caminho é cósmico e não apenas terrestre, ok? Que a luz esteja com todos vocês, que Deus os abençoe. Estamos esse é o 6º canal, faremos um outro canal aí, tá? Esperem até lá, faremos um outro vídeo, esperem até lá. Um abraço, galera, fiquem aí com Deus e com a paisagem do nosso Deus Pai Todo-Poderoso.